Bom, gente, boa tarde a todos. Então, eu queria agradecer muito a presença do professor Júlio, que é o professor adjunto do Instituto de Nutrição da UERJ. Ele, tão novinho, já é jovem cientista da FAPERJ, já é pró-cientista da UERJ, então, né, acho que é um exemplo também para todos vocês, para estímulo, né, para seguir. Então, agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui apresentar um pouco do seu trabalho. Expandir parcerias com o Instituto, acho que isso também é muito interessante. E é isso, obrigada. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu sei o quanto, mesmo sendo estudante, o quanto é difícil disponibilizar que seja uma hora do nosso tempo para vir aqui e prestigiar, né? Então eu começo agradecendo aqui a presença de vocês e também um convite que foi feita pela professora Tatiana, né, e pela professora Mariana, que a professora Tatiana eu já conheço um pouco mais, né, até minha vizinha perto de casa, a gente se esbarra sempre, e a Tatiana já teve a oportunidade de participar de algumas bancas nossas lá da UERJ, do nosso programa de alimentação, nutrição e saúde, e eu acho muito importante, como a Mariana falou, né, a gente abrir o nosso horizonte e enxergar coisas que estão além do nosso laboratório, da nossa unidade, do nosso programa e da nossa universidade. Então, desde já, eu agradeço. Tá? Gostaria de fazer uma breve apresentação. Né? Recentemente, a Mariana colocou, eu sou ingresso da UERJ, tem 3 anos, e nesses últimos 3 anos a gente vem trabalhando muito duro para construir uma infraestrutura que a gente consiga ter um ambiente de trabalho e possa ter uma produção mínima lá. Então, no ano passado, a gente inaugurou o nosso laboratório de estudos de interação entre nutrição e genética, né, ao qual eu coordeno, e a professora Flávia Fiorucci é a minha vice-coordenadora. Esse laboratório ele tem a intenção, como o próprio nome diz, de estudar, no âmbito da biologia molecular e da genética, os efeitos dos alimentos de nutrientes, de compostos bioativos na saúde humana, utilizando diversos modelos. Né? E aí a gente perpassa por culturas de células, modelos animais e também estudos em humanos. Tá? O título da minha palestra de hoje, então, do meu seminário, né, é Ação Molecular de Compostos Bioativos de Alimentos. Eu vou fazer primeiramente uma abordagem ampla, contextualizando um pouco do que a gente vai falar, e depois eu vou dar alguns exemplos, né, de estudos que estão sendo realizados no nosso laboratório. Tá? Então, já falei, né, eu sou docente do programa de Alimentação, Nutrição e Saúde, é o conceito nota 4 na CAPES, e a gente vem trabalhando, fazendo uma reestruturação para que a gente consiga melhorar esse conceito a cada dia. Tá? Ótimo. Então, contextualizando um pouco do que a gente vai falar, em 1953, a gente teve um marco na ciência, que foi quando Watson e Crick eles descreveram um código genético humano. Na verdade, a estrutura do DNA. Eles fizeram, através de estudos, né, com raio-x, e montaram uma estrutura, através de restos de máquinas de laboratório de latão, eles sugeriram uma estrutura tridimensional para o DNA. Com isso, em 1957, a gente teve essa primeira publicação do que foi essa estrutura, tanto descrita pelo Watson quanto Crick. E em 1962, essa descoberta rendeu a eles o Prêmio Nobel. E o avanço que a gente teve desde 1962 até o ano de 2003, onde houve um advento muito grande, né, e de repente foi um marco para a ciência, que foi a descoberta, não só a descoberta, mas a descrição do código genético humano. E das pesquisas de 2003 até 2015, a gente sabe que essa evolução ela se deu não só com base nas descrições dos efeitos potenciais de modulação desse código genético, mas também de moléculas que não fazem parte desses ácidos nucleicos e que geram, sim, alguns efeitos de modificação genética, como o RNA mensageiro e diversos outros tipos de RNA. Então, a gente teve, com a descoberta do Projeto Genoma, em 2001, sendo publicado por diversas revistas científicas, né, a era que a gente chamou de pós-genoma. E após a era pós-genoma, a gente teve a utilização de ferramentas como a transcriptômica, metabolômica e proteômica, que auxiliam nos estudos que abordam esses temas.
Então, a genômica ela pode ser definida como estudos das funções e interações de todos os genes do genoma, incluindo suas interações com fatores ambientais. E quando a gente para pensar em fatores ambientais, é muito fácil a gente pensar na poluição, nos raios solares que a gente é exposto a cada dia. Mas tem um fator ambiental que a gente se expõe obrigatoriamente todos os dias e que pouco a gente leva em consideração, que é a nossa alimentação. O nosso intestino é um dos maiores órgãos do nosso corpo. E é ali que a gente está expondo todas as moléculas, todos os alimentos, nutrientes que a gente consome. Então, essa exposição ela pode ser dada de diferentes formas. Através de uma alimentação saudável, e aí desconsiderem, por favor, esse presunto que está aqui na apresentação. Mas também através de uma alimentação que é considerada não saudável. E aí, de que forma essa alimentação ela consegue influenciar e modificar alguns genes-alvos que são responsáveis não só pelo metabolismo, mas são capazes de interagir com as substâncias que são vinculadas por esses alimentos. E aí entra o conceito, então, da interação do estudo da genômica e a nutrição, formando, assim, uma ciência que foi determinada de genômica nutricional, também conhecida como nutrigenômica e nutrigenética. Alguns professores, eu acho que até passaram aqui, estão também focos do estudo de algumas pessoas aqui, potencialmente. A gente sabe que a nutrigenômica ela vai se dar pela influência da nossa alimentação na expressão de alguns genes, e a nutrigenética ela pode ser conceituada como o nosso código genético limitando a utilização ou exacerbando a utilização de alguns nutrientes ou até mesmo compostos bioativos em alimentos. Então, a importância da expressão gênica para as nossas células é que, através da expressão gênica, a gente consegue o requerimento de diferentes proteínas celulares que são necessárias para o metabolismo humano, como, por exemplo, os hormônios, os receptores, os transportadores, as enzimas e os fatores de transcrição nucleares, que são proteínas que se ligam a regiões específicas do DNA e são responsáveis pela transcrição de grande parte dos genes, não só para o metabolismo, mas também para a sobrevivência da célula e homeostase. Então, a informação dessas proteínas que são produzidas, elas estão presentes no núcleo, gerando no DNA em partes específicas do cromossomo. E essas partes dos cromossomos, eles são responsáveis, falando bem superficialmente, pela codificação de genes-alvos. Esses genes, eles vão dar origem são compostos por bases nucleicas que dão origem ao gene, e esse gene vai codificar, então, a produção de proteínas específicas, sejam hormônios, sejam receptores, sejam diferentes proteínas. E a expressão gênica, então, ela se dá através de um mecanismo complexo e é dado por uma tríade, que é dada pelo DNA, o RNA mensageiro e proteína. A gente necessariamente precisa de uma tríade de DNA para que a gente possa fazer uma duplicação, gerando assim uma única fita de RNA mensageiro, que através da transcrição gênica ela vai se dar e vai sair do núcleo da célula, indo para o citoplasma, até para o ribossomo, gerar a tradução. Essa tradução ela é gerada através de cada base nitrogenada correspondendo a um aminoácido. E esses aminoácidos, eles vão dar origem a proteínas que vão exercer funções biológicas do nosso organismo. Então, na verdade, dentro de uma célula, a gente tem isso daqui, A gente tem o DNA sendo estimulado através de diversos fatores, inclusive dietéticos, para a produção de uma fita de RNA mensageiro, gerando, então, essa única fita, e essa fita sendo traduzida em uma proteína que vai ter ação biológica. E aí a gente se pergunta, de que forma, então, o impacto desses nutrientes e desses compostos bioativos em alimentos, eles vão modular o impacto na saúde da doença? A gente sabe que
na saúde, né, é um esquema bem didático, né, que eu costumo até utilizar nas minhas aulas para os alunos. A gente sabe que na saúde a célula ela tem que estar funcionando muito bem com alguns componentes, algumas proteínas que são essenciais para a sua homeostase. Entretanto, quando a gente tem o aparecimento de algum fator de estresse gerando uma doença crônica não transmissível, por exemplo, a gente tem a modificação dessas proteínas. E a modificação dessas proteínas, ela também é dada por modificações transcricionais daquela molécula da molécula de DNA, gerando uma fita de RNA mensageiro que vai ser traduzida numa proteína. Assim, a gente sabe que a gente tem como aumentar não só essas moléculas que têm a capacidade de manter a homeostase da célula, como a gente também tem a capacidade, a gente adora fazer isso, né, através de diversas formas, a capacidade de aumentar essas proteínas, essas moléculas que são maléficas para as células, né? E com isso, a gente traz, então, um conceito de modulação dessa atividade gênica, né, que ela pode se dar de forma direta ou indireta. Então, só um exemplo muito claro é onde um nutriente, como, por exemplo, os ácidos graxos trans, eles conseguem entrar dentro da célula, através das suas membranas, e direto se ligar a uma região promotora, a um fator de transcrição no núcleo. Essa ligação direta faz a gente pensar que o consumo, sim, de gorduras saturadas, gorduras maléficas para a nossa saúde, elas têm uma ação direta na nossa expressão gênica de algumas moléculas. Com isso, a gente tem a transcrição de algumas proteínas. Existem outros compostos, outros ligantes de fatores de transcrição que têm ações indiretas. E aí a gente tem uma complexidade maior desse sistema. Por quê? Esse nutriente ele pode ativar cascatas de sinalização que vão ser independentes da ligação direta desse fator de transcrição nessas regiões promotoras. E com isso, a gente tem, então, a passagem por diversas proteínas, fosforilação, né, de resíduos de cisteína em algumas proteínas, que a gente vai dar um exemplo mais para frente. Sempre gerando uma proteína. E lembrando que, na verdade, como esse esquema aqui ele tenta juntar diversos conceitos, a gente sabe que hoje existem medicamentos, nutrientes, compostos bioativos que eles vão atuar em diferentes fases dessa cascata, até mesmo em eventos pós-transcricionais ou então pós-traducionais. Isso faz com que essa proteína, por exemplo, ela não seja reconhecida por seu sítio de ativação. Então, a gente tem uma deficiência. Por isso que algumas metodologias elas se complementam. Eu posso avaliar não só a expressão do RNA mensageiro, mas eu posso também avaliar a expressão dessa proteína, assim como a funcionalidade dessa proteína. Se essa proteína que está sendo produzida, ela está chegando no seu sítio-alvo. Com isso, a gente se complementa os resultados desses estudos. Inclusive, eu vou até dar um exemplo um pouco mais para frente. E aí, por ser um pouco de uma linha de pesquisa que eu trouxe do meu doutorado, vou dar um exemplo aqui falando um pouco sobre a nutrição e a prevenção da aterosclerose, né? A gente sabe que a aterosclerose ela é um evento complexo, então hoje a gente é inflamatório e imunológico. Hoje a gente tem fetos de 4 meses onde a gente já consegue, através de exames intrauterinos, detectar placas de ateroma nesse feto. Isso significa que esses eventos, nem sempre, eles são dados pelo meio ambiente, pelo fator ambiental, mas ele também pode ser agravado por esse fator ambiental, dado que a aterosclerose ela tem uma predisposição genética também para se desenvolver. Então, olhando rapidamente nesse esquema, a gente vê, né, eu tentei aqui fazer uma célula endotelial. De que forma essa célula endotelial ela responde a insultos de estresse? Então, se a gente tem um endotélio vascular, a gente sabe que no arco aórtico a gente tem o que a gente chama de shear stress, que é o aumento da pressão sanguínea pela saída da nossa válvula. Ali a gente tem uma pressão todo dia sendo exercida dentro no nosso vaso, nas nossas células endoteliais. E com isso a gente pode gerar reações inflamatórias naqueles locais. Não é à toa que o arco aórtico é um dos principais
principais localizações de placas de ateroma. Por quê? A gente sabe que a partir de insultos dados pelo Shed Stress, por exemplo, a gente tem a migração de monócitos na tentativa de combater aquele sítio inflamatório. Esse monócito, ele depende de algumas moléculas de adesão, que a gente vai ver mais para frente, para que ele se entre nesse endotélio, faça uma transmigração, né, uma diapedese, e aqui nesse endotélio ele assuma uma função e um fenótipo de macrófago. Assumindo esse fenótipo de macrófago, esse endotélio, né, essa camada subintimal, ela vai começar a apresentar, então, uma modificação na sua estrutura, que ela é dada principalmente pela presença de moléculas de adesão, né, e citocinas inflamatórias, moléculas de adesão, por exemplo, o VCAM. O VCAM ele vai ser responsável por pegar um monócito da corrente sanguínea, colocar o monócito aqui nessa junção das células endoteliais e fazer com que ele entre nessa célula, sinalizando que há um processo inflamatório aqui e esse processo inflamatório precisa ser combatido. A gente tem também as colônias formadoras de macrófago, que vão estimular a chegada de mais monócitos para que a gente consiga fazer com que haja esse combate desse processo inflamatório. É sabido também que a LDL, que é uma lipoproteína, ela consegue fazer a transmigração da íntima sem qualquer necessidade de transporte ativo. E essa transmigração ela se dá principalmente quando a gente tem elevadas concentrações de LDL no nosso plasma circulante. Assim, essa LDL ela transmigra para a camada subintimal. E já na camada subintimal, esse macrófago, a partir dos receptores scavengers, eles conseguem internalizar essa molécula de LDL. É válido lembrar também que essa LDL ela pode ser oxidada no próprio plasma. E aí a transmigração dela acontece de forma muito mais simples do que a própria LDL nativa. E ela, como não precisa ser oxidada, ela já tem um efeito sobre a sinalização desses macrófagos muito mais efetiva. Assim, com a oxidação dessa LDL, a gente tem um processo de apoptose, de morte celular desse macrófago. Só que esse macrófago, ele ficou com um monte de gordura dentro dele. E essa gordura é o que a gente chama de células espumosas. Essas células espumosas, apesar de já estarem em processo de apoptose, elas liberam diversas citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias são responsáveis por chamar mais monócitos para que a gente aumente o infiltrado inflamatório. Se eu aumento esse infiltrado inflamatório, consequentemente eu vou aumentar essa placa de ateroma. Assim, alguns estudos eles vêm sinalizando que o fator de transcrição NF-κB é um fator de transcrição muito importante na resposta inflamatória. A gente sabe que a fosforilização desse IKB, que faz parte de um complexo de quinases, ele faz com que haja uma liberação do NF-κB, e esse processo, esse NF-κB vai se ligar à sua região promotora no núcleo. Se ligando no núcleo, ele vai fazer a transcrição através da RNA polimerase e vai estimular a expressão de diferentes moléculas de adesão, principalmente o VCAM, que vai ser sinalizado lá na minha membrana celular. Vocês lembram o que o VCAM faz? Ele atrai e consegue ligar o monócito na célula endotelial, para que esse monócito ele sofra uma migração para dentro da íntima, gerando, então, o macrófago. E já é muito posto na literatura que o vinho ele consegue fazer essa prevenção do desenvolvimento da aterosclerose. É muito difícil a gente ter compostos que consigam regredir a placa aterosclerótica. Hoje em dia, o processo cirúrgico é um processo muito utilizado, principalmente em pacientes renais, que além da aterosclerose, devido ao desbalanço do metabolismo de cálcio e fósforo, eles têm uma calcificação naquela placa. Então, a retirada é apenas cirúrgica, realmente. E a gente sabe, hoje, na literatura, como é descrito, que o resveratrol, ele consegue impedir a fosforilação do IKB. Impedindo essa fosforilação, essa proteína, o NF-κB, não consegue se ligar ao fator, à sua região promotora, e assim gerando a expressão do VCAM,
que é responsável, então, por fazer a adesão do monócito e colocar ele para dentro da nossa íntima, para que ele assuma o fenótipo de macrófago. Entendido? Então, essa fala inicial foi um pouco para situar o que a gente pretende e vem fazendo no nosso laboratório, né? A gente sabe que a atividade antioxidante, principalmente de alguns compostos fenólicos, ela vem sendo bastante estudada. E é muito difícil a gente fazer essa caracterização em sistemas in vitro, porque normalmente eles não correspondem aos efeitos biológicos que realmente, potencialmente, esses compostos, que podem estar glicados ou não, precisam ser metabolizados para que tenham um aumento da sua disponibilidade. Então, há um tempo atrás, já há algum tempo atrás, a gente se interessa muito por um fator de transcrição chamado NRF2. Esse fator de transcrição, NRF2, assim como o NF-κB, ele sinaliza diferentes vias moleculares. Essa sinalização do NRF2 chamou tanta a nossa atenção porque, à medida que ele se liga à sua região promotora, que é a região dos elementos antioxidantes do DNA, ele é responsável por sinalizar a ação de algumas enzimas de detoxificação de fase 2. Essas enzimas que a gente usa como marcadores de atividades antioxidantes em sistemas biológicos, principalmente em humanos e em animais. Então, a nossa intenção, na verdade, era partir de trás para frente, né? Se aquele composto ele realmente apresenta uma atividade antioxidante, de que forma ele consegue modular esse fator de transcrição? Esse fator de transcrição, o NRF2, ele não só pode ser ativado por agentes quimiopreventivos, mas ele também pode ser ativado pelo próprio estresse oxidativo, porque ele é um sistema de defesa da célula. Normalmente ele fica se ligado, né, à sua proteína repressora, o KIP1 no citoplasma, que está também ligado aos filamentos de actina, que é uma proteína estrutural da célula. Em caso a gente não haja a necessidade de ativação do NRF2, ele é degradado via proteossomo em peptídeos que são reutilizados pela célula. Caso a gente tenha a ação quimiopreventiva ou um insulto de estresse oxidativo, esse NRF2 pode ser fosforilado, e aí existe uma incógnita ainda de que forma que ele é fosforilado. Existem diversas situações, né, que ele é modulado por diferentes vias, diferentes sistemas dentro da célula, diferentes proteínas. Então, a gente tem hoje aí a ERK, a P38, a JNK, como potenciais moduladores do NRF2. Na verdade, disruptores do NRF2, a sua proteína repressora. Então, a gente sabe hoje que alguns compostos eles influenciam a expressão do NRF2, o principal deles, o sulfarofano, né, presente nas brassicas, na brócolis, através da sua fosforilação, aumentando a liberação da sua proteína repressora. Outros compostos, como, por exemplo, o CAP, a curcumina, eles conseguem também o mesmo efeito, e muitas vezes de formas diferentes, né? Atuando não só na liberação, mas também no aumento da fosforilação, como é o caso aqui da curcumina e do CAP. Assim, a gente tem a translocação do NRF2 para o núcleo, fazendo com que a gente tenha, então, a ativação, a transcrição dessas enzimas de fase 2. Bom, o que a gente tem, o que a gente vem trabalhando e colaborando com alguns outros grupos? Recentemente, a gente publicou um artigo que a gente demonstrou que há um desbalanço em pacientes renais crônicos em fase 4, já na sua última fase antes da pré-diálise, né? Em pacientes que acabaram de entrar para a hemodiálise, ou seja, esses pacientes são pacientes sabidamente inflamados. Então, a gente avaliou a expressão do NF-κB e do NRF2 em células polimorfonucleares desses pacientes. O que a gente observou é que há um aumento da expressão, né, comparado com o grupo controle,
No grupo controle, a gente tem uma expressão basal, que a gente colocou de 1,1, e a expressão do NRF2 está reduzida nesses pacientes inflamados. Em contrapartida, o NF-κB tem uma expressão quase 2 vezes maiores. Quando a gente fala de expressão aqui, a gente está falando de expressão de RNA mensageiro. Já quando a gente avaliou a expressão de proteínas através da técnica de Western blot, a gente viu que há uma maior fosforilização do NF-κB nesses pacientes renais, comparados aos controles. E os indivíduos saudáveis, controles, apresentam uma maior expressão de NRF2 comparados aos pacientes renais. Aqui não houve nenhuma intervenção com nenhum tipo de produto, mas a gente queria demonstrar que há um desbalanço nessa função entre indivíduos saudáveis e indivíduos potencialmente inflamados ou sobre algum tipo de estresse. E aí, muito se falava na literatura da ação do sulforafano sobre o NRF2. E aí, nessa revisão de literatura, deu para perceber que existem outros compostos que atuam também modulando o NRF2. Quando eu cheguei na UERJ, eu faço uma colaboração com um grupo da farmacologia, do qual eles estudam, né, o açaí já há bastante tempo, e eu vou falar um pouco desses estudos agora que a gente vem desenvolvendo. Tá? Então, na verdade, o açaí, acho que como a maioria sabe, é uma planta oriunda, né, lá da Amazônia. Ela apresenta uma grande quantidade de compostos fenólicos, principalmente as antocianinas, né, encontrada na sua polpa. Mas o nosso interesse é em relação ao caroço. Né? O caroço ele faz parte de 85% da planta, do fruto. Apenas 15% é a polpa e a casca, que é consumida pela população. E o impacto ambiental causado pela liberação desses caroços no meio ambiente, que eles são utilizados como carvão, né, como produtos para artesanato, para produção de xaxim para plantas, ainda é muito... o reaproveitamento desses caroços ainda é muito incipiente, né, muito pequeno em relação aos seus potenciais. Por quê? Recentemente, a gente fez uma caracterização, né, desses componentes, desses compostos, e eu vou mostrar mais para frente, e a gente viu que existe uma atividade muito grande em relação a diferentes outras plantas, inclusive, né, um artigo recentemente publicado pela Mariana, no qual ela comparou algumas frutas, como a jussara, que é muito próxima do açaí, e também a jabuticaba. Mas o que chamou bastante atenção é que já desde... Opa, peraí que eu me enrolei agora. Desde 2007, né, vem surgindo publicações no qual vem demonstrando um efeito benéfico de um extrato hidroalcoólico desse caroço do açaí. Esse caroço, então, ele vem demonstrando um efeito vasodilatador dependente do endotélio, aumentando a produção de óxido nítrico, redução de componentes responsáveis pela síndrome metabólica, agindo principalmente no metabolismo lipídio e no processo inflamatório. Assim, a gente criou uma expectativa de que forma esses componentes eles podem estar atuando na célula em si. E com isso, a gente, então, gerou a produção desse extrato do açaí, que é caracterizado, né, através da limpeza da sua polpa, do seu caroço. Há uma incubação com etanol a 50% durante 10 dias, né, esse caroço já macerado. Há uma rotaevaporação para a retirada do etanol, e aí a gente congela, liofiliza, onde a gente tem, então, esse extrato do açaí que vem sendo utilizado nos nossos ensaios. Então, essa caracterização ela foi feita, né, no Laboratório de Bioquímica Nutricional, aqui no Fundão, no IQE, a partir de uma parceria com uma professora recém-contratada lá do nosso instituto. E a gente viu que a atividade antioxidante in vitro e os compostos fenólicos indiretos, que a gente calculou através do Folan-Cicator, é uma concentração elevada em relação às algumas outras frutas. Principalmente, né, quando a Natália e a Elaine, que a Natália é a professora e a Elaine é a minha aluna, elas começaram a investigar quais eram os potenciais compostos fenólicos presentes nesse caroço. E a gente viu que não existe uma variedade muito grande.
mas existe uma concentração também muito elevada desses compostos. Obviamente, esses estudos ele está em andamento ainda, são resultados bem preliminares, né, mas que já começam a indicar para a gente um pouco desse efeito, né, desses potenciais efeitos que a gente vem vendo, principalmente em modelo animal. Então, recentemente, no nosso laboratório, a gente desenvolveu um ensaio biológico no qual a gente utilizou 40 animais da cepa C57. A gente induziu eles durante 180 dias com uma dieta high fat, 60% do valor calórico, então, era de gordura, e fez uma intervenção de 120 dias com esses animais, utilizando a gavagem, numa concentração de 250 miligramas. Essa dose que a gente utilizou, ela foi baseada em estudos prévios do próprio grupo, estudo piloto do próprio grupo, onde a gente viu que há uma redução da resistência à insulina com essa concentração. Tá? E a gente retirou o plasma, fígado e muito mais outras coisas, né? Porque no estudo animal a gente utiliza diversos tecidos, mas é um pouco do que eu vou trazer aqui em relação a esses resultados. Então, o que a gente viu é que os animais que recebem uma dieta high fat, eles têm um dano oxidativo muito elevado em relação ao controle, né? E que esse dano ele é revertido com a utilização desse extrato do açaí. Já a atividade dessas enzimas antioxidantes, elas conseguem ser parcialmente restauradas a nível do controle, nesses animais que receberam a dieta high fat. Então, esses animais que eram gordinhos e apresentavam uma inflamação através de outros marcadores que a gente viu, eles conseguiram recuperar a atividade antioxidante deles. E parte do benefícios que a gente observou, a gente acredita, né, coloca em cima, que é em relação a essa atividade antioxidante presente nesse extrato do açaí. A gente viu também a expressão de algumas enzimas através do Western blot. Então, a gente pode ver que há um aumento da expressão da proteína, né, da SOD1 e também da SOD2 em relação a esse animal high fat. Ou seja, o animal que foi submetido à mesma dieta e consumiu o extrato de açaí. Já em nível de RNA mensageiro, a gente tem, então, um aumento também do perfil dessas atividades das enzimas antioxidantes. Então, o que a gente está fazendo aqui é mostrar não só a atividade, mas de que forma transcricional e traducional esse composto consegue modular a ação antioxidante desses animais. Isso foi utilizado, as enzimas antioxidantes foram avaliadas no plasma e a expressão toda foi realizada no fígado por ser um órgão metabólico, né, que a gente sabe que é responsável por grande parte do metabolismo. E aí, o que a gente fez agora? Lembra daquelas potenciais vias de modulação do NRF2? A gente foi buscar de que forma a expressão do NRF2 estava sendo modulada, não só por esses animais que consumiram a dieta high fat, mas também pelos animais que receberam a dieta rica em gordura e o tratamento. Então, a gente observou que na parte citosólica, isso significa que o NRF2, que está lá no citosol e ainda não migrou para atuar no DNA, ele não tem uma diferença muito grande nos grupos que receberam dieta high fat e o tratamento com o ASE, que é como a gente chama esse extrato hidroalcoólico do açaí. Mas, quando a gente avalia a porção intranuclear, onde o NRF2 se liga ao seu fator, né, potencialmente à sua região promotora, a gente vê que tem um aumento dessa expressão comparado aos animais que só receberam a dieta high fat. Então, isso nos fez acreditar veementemente que o açaí, o extrato hidroalcoólico de açaí, é um potencial regulador do fator de transcrição NRF2. E aí a gente saiu em busca de que forma esse açaí ele consegue modular a expressão do NRF2. Dentre todas aquelas cascatas que a gente demonstrou, aquelas vias, a gente agora está um pouco debruçado na PI3 quinase, né, na P85. Por quê? Foi a única via que a gente viu uma diferença na expressão, dentre todas as outras vias que a gente avaliou. Então, foi um trabalhão, muito trabalho de screening das vias, mas que a gente acredita... A gente acredita que a gente tem um potencial ação desse componente através dessa via. Então,
olhando para aquele esquema inicial, a gente vê que a via PI3 quinase, ela é uma via que aumenta a fosforilação, né, através dos resíduos de serina do NRF2 e potencialmente induz a migração desse fator de transcrição para o núcleo, certo? Essa é uma conclusão ainda muito parcial. Existem ainda estudos in vitro que a gente está desenvolvendo para verificar se realmente essa via é uma via potencial para a modulação do NRF2. E era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês, né? Recentemente, nos últimos 3 anos, eu venho me dedicando, na verdade, a 2 projetos, grandes projetos, que eu queria também apresentar para vocês, que na verdade são projetos de vida, né? Que na verdade é o Eduardo e a Vera, e provavelmente eles devem estar pensando isso daqui quando eu chego atrasado para buscar eles na creche, quando eu não tenho tempo para ficar com eles. Eu deixo aqui, então, na verdade, o meu e-mail, né? Só explicando um pouco essa figura. Essa figura, ela, na verdade, é uma homenagem ao Watson e Crick, que foram os 2 caras, os 2 pesquisadores responsáveis pela descoberta, né, do DNA. Então, se eu não me engano, na Suécia, eles construíram numa praça esse monumento do qual a gente tem os entrelaços, simulando, então, as duplas fitas da forma que elas ficam organizadas lá no nosso cromossomo. Tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos e estou aí disponível para algumas perguntas. Obrigado. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Júlio. Você mostrou aquele seu último trabalho com os animais obesos, né? E aí você viu que o tratamento com o caroço de açaí, na realidade, reverteu para uma situação de indivíduo saudável. Uhum. Você, então, ousaria dizer que talvez esses tratos teriam um efeito no tratamento, por exemplo, de algumas doenças, não só como prevenção, como o que tem se visto muito na literatura? Boa pergunta, porque o modelo que a gente acaba usando é um modelo de tratamento e não de prevenção. Porque a gente acredita que, por exemplo, na verdade eu tenho muita tendência em pensar, por estar num grupo da farmacologia, que a gente pode transformar tudo numa pílula e consumir. Mas como nutricionista, na verdade, eu vou um pouco contra isso, né? Então, assim, esse modelo, ele é tratamento, ele não é prevenção, né? Então, assim, alguns aspectos farmacológicos no sistema nervoso central vêm sendo estudados. Por quê? Esses animais, eles também, a partir do momento que a gente começa o tratamento com o açaí, eles consomem menos. E a gente tem também uma redução da massa corporal deles. E não é por um aspecto toxicológico, porque a toxicologia também foi vista normal. Então, eles acreditam que há uma modulação no apetite desses animais que estão consumindo essas dietas, né? Como eu falei para a Mariana, né, o meu interesse nesse caroço do açaí, e tentando transpor um pouco mais para a nossa área de nutrição e ciência de alimentos, a gente fez uma farinha com esse caroço e deu também para os bichinhos, né? Um modelo muito semelhante a esse. E o que a gente viu foi que esses animais, a gente deu 15% e 30% a mais na dieta. E a gente hoje sabe que, na verdade, a gente está dando muita fibra insolúvel para eles, né? Então, a gente acredita que também, no caso da farinha, o efeito é por conta da fibra, porque a gente vê redução de peso corporal, o apetite continua o mesmo, mas a gente não vê a manutenção do ganho de peso. A gente vê uma perda desse ganho de peso. E isso é acompanhado também de modulação de tamanho de adipócito, de esteatose hepática. Então, a gente acredita que realmente a gente possa incorporar no futuro componentes da dieta e que sirvam de coadjuvante no tratamento de comorbidades como a obesidade. Mais alguém? Falei muito rápido, gente. E aí vem uma pergunta, né, que eu acho que a gente estava até conversando um pouco antes, mas acho que talvez valha a pena falar também. A questão de... Você falou da semente, né? Do caroço do açaí. A questão de utilização, de fato, pensando já num futuro, né, para os seres humanos,
e a questão de toxicidade de um produto como esse, por exemplo, né? Você teria alguma coisa a dizer pra gente? Não, então, né, complementando a história, né, essa farinha, nossa intenção era fazer produtos de panificação e fazer análise sensorial. E aí, quando chegou no comitê de ética, eles falaram, opa, peraí, mas cadê os ensaios toxicológicos dessa farinha? Só que gerir ensaios toxicológicos não é nada simples para quem não está dentro dessa linha de pesquisa, que exige, enfim, desde testes em animais até em seres humanos. Então, o que a gente fez foi o seguinte, eu comecei a me perguntar, poxa, então, esses efeitos toxicológicos, eles devem estar presentes nos animais também. Então, a gente montou esse ensaio de toxicidade com altas concentrações dessa farinha e a gente viu que, através de marcadores de enzimas hepáticas e também de necrose hepática, que não teve nenhuma toxicidade. Os órgãos, a maioria dos órgãos estavam com aparência, né, histológica também normal. Então, a gente acredita que não existe uma toxicidade. E recebendo, né, depois que a gente viu que a gente tem muita fibra insolúvel, a gente começa a pensar, né, e também a gente seca a uma certa temperatura, e de repente alguns potenciais elementos que são tóxicos já foram embora. Né? Então, assim, é um ponto também que a gente terminou de fazer um ensaio que chama teste do cometa, que a gente vê o dano da molécula de DNA através de um arraste. E os nossos animais estão com um teste quase nada de cometa, não tem arraste nenhum. Isso significa que eles têm uma integridade do DNA. Isso significa também que eles não têm nenhum processo de dano nesse material. Então, isso é um resultado muito importante. Só que eu acredito que a gente ainda demore um pouco para avançar nesses resultados, publicar, enfim. Acho que isso ainda vai demorar um pouquinho. Mas para ficar uma história sendo contada de uma forma bem coerente e completa. Né? Assim. Mais alguém? Não? Então, obrigada, Júlio, novamente. Eu que agradeço, gente, mais uma vez. Viu? Tchau, tchau.